Fala, fãs de Deus, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do ID Podcast, episódio número 8. E este podcast tem o objetivo de te ajudar a encontrar a sua verdadeira identidade, a identidade que Cristo projetou para você. E todos os nossos convidados vêm aqui e são usados para te ajudar a alcançar essa identidade. E essa identidade somente com Cristo. Amém? E no episódio de hoje nós temos um amigo muito querido, Pastor Alex. Ei, seja bem-vindo, pastor. Glória a Deus, amém. Seja bem-vindo ao ID Glória Podcast. Muito obrigado por aceitar nosso convite Amém. de pronto, né? E sinta-se à vontade, a casa é sua, né? Amém, glória a Deus. Nosso povo tá Amém. aí, Graças a sedento Deus. por ouvir, Amém. né? Mais de Deus através da sua vida. Amém. Graças e paz a todos. Tô tremendo. É muito bom estar aqui participando desse momento incrível, né? Sobre coisas incríveis, falando de um Deus incrível. Muito obrigado por essa oportunidade. Sou muito grato e feliz. Como estávamos falando há pouco, é o muito mais do que pedimos ou pensamos. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. E a gente sempre começa aqui, pastor, perguntando quem são os nossos convidados. Porque nós trabalhamos a identidade, tentamos ajudar as pessoas a enxergarem o seu propósito, a sua identidade. Porque o mundo, o sistema, eles acabam colocando rótulos em nós. Né? Então, é o fulano que é chato, que é isso, que é aquilo, e vão colocando rótulos e pesos e cargas, e faz com que as pessoas acabam deixando de ser quem Cristo as chamou para ser. E a gente sempre gosta de perguntar para os nossos convidados quem eles são, além dos rótulos que as pessoas colocaram ou colocam. Então, a nossa primeira pergunta é: quem é o Alex? Amém. É complexo, porque, principalmente nos dias de hoje, eu sou um homem servo, a cada dia mais procurando ser servo, Nós estamos procurando, crescendo em Deus para se tornar. Mas uma coisa que o Senhor tem me ensinado a ser é filho. Porque antes eu era filho da desobediência, mas hoje o Senhor, pela sua grande misericórdia, me encontrou, me levando a este lugar, em ser filho da obediência, e procurando todos os dias caminhar nele, sem ser fake. Glória a Deus. Ser quem Deus te chamou para ser. Amém. Glória a Deus. E a gente pergunta sempre para as pessoas em relação aos rótulos, qual foi o maior rótulo que foi colocado em você, que você conseguiu eliminar através de Cristo, ou os rótulos, né? Que carga foi que você conseguiu vencer, né? Mais assim, significante, ou as também, porque são várias, né? A vida cristã, o senhor tem quanto tempo de convertido? 19 anos. Deve ter passado por muitas Bastante. coisas. Bastante. Né? Então, na realidade, passam. Né? Porque dentro desse contexto a gente passa. Sim. E graças a Deus a gente procura vencer isso a cada dia. E qual foi assim o maior rótulo que colocaram em você, que você conseguiu se libertar dele? Foram vários. Uma vez que eu não nasci em berço cristão, a palavra contrária, ela é natural na boca de quem não é cristão. Uhum. Então, não vai dar certo, não vai acontecer, daí não sai nada. Então, o não vai dar certo, para mim, marcou muito, muito mesmo. E, graças a Deus, caminhando com Jesus, o Senhor tem me mostrado que isso foi um rótulo colocado pelo homem. E que, graças a Deus, ele tem me feito vencer dia após dia. O inimigo, incansavelmente, todos os dias, tenta trazer de volta, porque ele conhece os nossos históricos. Sim. Deus tem o poder
de apagar os nossos históricos. Mas o inimigo, ele conhece esses históricos e muitas vezes ele tenta usar desses históricos para trazer palavras que façam nos lembrar do que passou. Mas graças a Deus, tudo se fez novo. E o Senhor está aperfeiçoando. Eu creio. Aquele que começou, ele começou. Então está aperfeiçoando. Em nome de Jesus. Sempre. Sempre. Glória a Deus. E esse não vai conseguir, foi uma coisa muito específica, em áreas específicas, ou você foi no geral? Assim, não, na sua vida? Realidade, Aline, foi no geral, porque em todas as coisas que havia o emprego da minha parte, você viu o resultado meio que sendo frustrado, não vai acontecer, eu mesmo muitas vezes sem fé e ânimo, né? Não conhecendo o poder de Deus, né? Não conhecendo, vivendo uma vida normal. Não vai dar certo. E aí desiste, e aí não vai. Ou alguém fala, isso aí não vai dar certo, você não vai dar certo. Usei droga, tive conflitos com os meus pais, isso lá atrás. Eles foram, graças a Deus, resolvidos quando entreguei minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Isso, sem demagogia alguma, consegui. Hoje eles já estão com o Senhor. E eu tenho a plena certeza que o Senhor me deu a oportunidade de poder refazer isso. Então aquilo que de repente eu ouvi dos próprios meus pais, que de repente que não ia dar certo, eu ouvi, estou muito orgulhoso de você, filho. Eu estou muito orgulhoso de você. Poxa, casei, tive a oportunidade de dar netos. Claro, não adianta eu falar assim, super perfeito. Não sendo um filho com as coisas desse filho aqui, imperfeito. Mas, porém, aquilo que o inimigo de nossas almas, o diabo, disse que não ia dar certo. Graças a Deus, hoje, uau, o Senhor tem me feito muito bem. Glória a Deus. Graças a Deus. E, pastor, como foi assim? Porque eu não te conheço há muito tempo, né? Conheço há alguns anos. Não lembro nem se eu era nascido. Já faz um tempo. E eu não te imagino ser uma pessoa assim que passou por esse processo de se sentir, às vezes, incapaz ou desistir. Porque eu já te conheci, assim, uma pessoa... com muita fé, com muita entrega, sabe? Eu lembro que a primeira vez que eu te vi ministrando, eu falei pro Lucas, tem uma coisa diferente no olhar desse pastor, né? Assim, um amor, uma entrega. Amém. Então, eu não consigo imaginar como que foi essa transformação, assim, como que era antes, né? E como que foi pra você? O que girou na tua cabeça que falou assim... Sabe, essa chave, assim, de deixar de ouvir essas pessoas, essas coisas e ser esse homem que você é hoje, né? O que virou a chave foi pastor João Carlos, que eu amo muito, não tenho demais. E ele, um dia na igreja, nós não éramos cristãos, e ele deu um abraço na Kelly. Nós estávamos totalmente quebrados, e ali ele chamou para um abraço. E chamou a Kelly né? Posso te dar um abraço? E esse abraço é um abraço evangelístico. Posso te dar um abraço? E aí pronto, recebeu um abraço. Ela foi receber o abraço. Ali tudo começou. Porque a minha esposa foi, e ali eu fui após, mas havia ainda uma distância. Uhum. E aí eu precisava entender o que era aquele contexto, porque eu não era cristão, o que não virou, ainda não foi naquele dia. E foi num dia de muita dor que eu creio que a entrega aconteceu. Eu estava passando por um processo bem difícil, de casamento, colocando todas as coisas em ordem, e ali quando eu chorei, se eu não me engano foi Isaías 45, foi a palavra que eu li e ali eu chorei. Eu estava sentado num balde de roupa, sabe? Sentei no balde de roupa assim e comecei a chorar olhando no corredor da casa onde morávamos. E ali eu pedi para Deus. Eu falei assim, Deus, tava tudo muito ruim. Eu preciso de algo de ti. Sem emprego, difícil, muito, muito, muito. E ali as coisas começaram a acontecer.
E ali depois, quando eu escutei uma música também, que eu senti Deus entrar dentro dos meus ossos. Entra na minha casa, entra na minha vida. Eu estava num culto, e aí eu escutei, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estruturas, pronto. Ali eu creio que tudo começou. E é lógico, todo o processo natural do Senhor, que foi muito incrível, e até o dia de hoje o Senhor tem trabalhado. Aí, eu posso continuar? Pode, E aí claro. você fala assim, amor. Na realidade, sobre o amor, eu fui militar, tive um contexto ali lá atrás, e assim, as pessoas que me conheceram lá, elas me veem hoje, elas tomam meio que um susto, porque na realidade o que eu posso chamar de transformação do Senhor foi o que eu vejo as pessoas falarem, o que minha esposa conta, né, sobre aquilo que a gente vivia com as outras pessoas, quem eu era. Fala, cara, isso mudou realmente nele. Então, quando você fala do amor, é o Senhor que muda todas as coisas, que fez isso, que me deu essa oportunidade. Bom, sim, se for, que eu acredito que seja, porque o pastor João né, um cara amoroso e tal ali, e se de repente num abraço que ele me deu, no aperto de mão, ele pôde transferir alguma coisa de repente, foi esse amor. Esse amor, essa sede. Que ali, poxa, e graças a Deus eu tenho a oportunidade de ouvir isso. Uhum. E ali eu até falo. E aí o Senhor, é claro, vai manifestando esse amor de várias formas que muitas vezes eu não percebo. E aí claro, eu escuto o que você me fala, mas aí eu fico até meio assim, é isso mesmo. Então você ainda tem isso contigo? Tem, naturalmente. Não, porque eu tenho isso, tipo, muito constante na minha vida. Naturalmente. Assim. E anteontem eu tava num lugar, esperando a pessoa, né, para um atendimento, e antes eu tinha feito uma oração. Eu acho que o filho, quando ele conhece o pai, ele não tem que ter receio do acesso ao pai em fazer determinadas perguntas. Sim. Muitas vezes é falta de fé até nossa entendermos que o nosso Deus, ele não é pai que não possa ouvir o filho a ponto de ouvir as mínimas orações dele. Cara, eu acredito neste Deus. Então, assim, Deus, será isso mesmo? Então, você que tá aí pode entender isso como meninice. E eu entendo como amor ao meu pai, simples assim. Sim. E aí eu tô aqui, eu pergunto e de repente alguma coisa acontece e aí eu vejo o testificar do Senhor através da vida da pessoa e o que se fala. E aí é isso onde eu vejo o Senhor. Mas eu pergunto, sim. Eu procuro cada dia. Não adianta eu falar que eu sou o homem mais íntimo, estou aqui para falar. Não, nada, tudo não é assim que funciona. Não é desse jeito. Não. Imperfeito. Mas buscando um Deus muito perfeito, que fala nos mínimos detalhes com os seus filhos. E eu não tenho vergonha de falar para ele, só mais uma confirmadinha. Eu também tenho essa questão. Eu achava que era errado, assim, de questionar às vezes, sabe assim, será, Senhor, de pedir tanto de confirmação. Às vezes eu falo assim, será que eu não tô sendo muito Gideão, não? Né? Porque às vezes as pessoas falam assim, não, se o Senhor falou uma vez, já basta. Mas o ser humano, a gente tem essa insegurança. Sim, eu creio que natural, né? Eu acho que é o que eu digo, Aline. Nem todo mundo vai entender aquilo que você está passando. Sim. Né? Então, numa questão de como se fosse um lar. O pai vive um processo, os milhões de pais que existem no mundo. Cada um deles vive um processo com seus filhos. Sim. E você, Aline, vive um processo com seu pai, que é Deus. Sim. Então ele sabe muito bem, né? Porque ele gerou você, ele sabe muito bem quem é você, o que você suporta, até onde você vai e o que você precisa para ir. Sim. Não te mandei eu?
Não te mandei eu, imagina, esforça-te, né? Então, assim, sabe que o filho, ele vai enfrentar algumas adversidades. E não é muita falta de fé. Não, precisa, porque muitas vezes, para cumprir um propósito de Deus, no momento, você vai ouvir, eu acredito dessa forma, você vai ouvir a voz do seu pai dizendo, vai. Como você vai ouvir a voz do seu pai dizendo, não te mandei eu? Eu vou estar contigo. E aí ele afirma 2 vezes, onde você estiver, eu estarei contigo. Você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Ah, mas é sempre uma autoafirmação? Não, é ter a certeza daquele que falou para você lá atrás, que estaria contigo. O meu filho diz, pai, eu segura na minha mão. Eu não vou, pai. Vai. No primeiro momento ele não vai. Eu preciso pegar na mão dele e dar uma puxadinha nele. Natural. Por que o nosso Deus ia ser diferente? É verdade. O senhor sentiu, depois que você se tornou pai, que o teu relacionamento com Deus, tipo, você consegue observar muitas coisas assim que mudaram? Porque eu, como mãe, depois que eu virei mãe, eu vejo muito o meu relacionamento com o Theo, e às vezes parece que eu vejo que é o mesmo relacionamento que Deus tem comigo. Eu falo, nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma. Depois que você virou pai, você percebeu isso? Que você usou o exemplo do seu filho, né? Ontem eu tava vendo um amigo meu, pastor Ricardo, que eu amo muito, que tá com a gente lá na comunidade. Ele é o nosso pastor na comunidade. E ele falando sobre o processo do filho. Se eu falar pra vocês que diretamente isso acontece, não. É engraçado, não. Comigo, sobre esse história, Deus falou, Deus usa o Davi, tremendo. Davi, eu falo que ele é profeta. Tem horas que ele fala umas coisas assim que a Kelly olha pra mim que a gente tem que segurar pra não... Que fala, nossa, aonde saiu isso? Só sendo Deus. Mas, na maioria das vezes, o que me molda no meu filho, nos meus filhos, até porque o Luiz Otávio, eu tenho um filho já grande, 24 anos, tenho o Davi e a Yasmin. Então, cada um é diferente. Sim. O que te chama a atenção? O amor. Eu acho que eu preciso tê-los comigo perto. O amor, tocar neles, ver os que eles falam, como ele fala. E Yasmin, antes de eu sair, ela veio, me abraçou, e ela me beijou, e eu atrasado, ela me segurou, e ela me beijou. E esses dias eu tava todo suado. Chegando no trabalho, aí ela pegou eu peguei e falei assim, pai, tá todo suado. Aí ela, eu te amo do meu jeito, meu pretinho. Então, assim, é esse amor. É sobre esse amor que Deus chama muito a atenção, sobre o amor que Deus tem sobre os filhos. Quando eu chego, uma coisa que me quebra é o Davi ou os dois, oi pai, a Yasmin, quer mais, né? O jeito dela. E o Davi, ele vem correndo de onde ele estiver e me abraça. E me beija do jeito que eu estiver. Então é esse amor, o amor aos filhos, que isso que me chama a atenção. Sobre algo que eles falam, esporadicamente sobre aquilo que fala, que você fala, meu Deus. Daqui Deus, de casa também. Eu falei, Deus, eita, vai devagar, Jesus. Deus, né? Mas assim, mais sobre o amor, sobre o afeto. Porque vendo o crescimento, quando eles dormem, o quanto eles crescem, como eles crescem, o que eles mudam, eu acho que isso me chama muito a atenção em Deus concernente aos meus filhos. O afeto, o amor. O amor. Que eu creio que Deus, ele tem um amor grandioso por nós. Olhando por essa ótica, assim, né? Eu nunca tinha parado para refletir, mas o senhor falando, assim, do quanto a gente ama os nossos filhos, não chega ainda perto do tamanho do amor que Deus tem por nós, né? Você falou assim, eu chego suado, e eles querem me abraçar, querem me beijar. E eu imaginando Deus, a gente sujo do pecado, sim, e Deus ainda sim, assim querendo abraçar a gente. Tá errado, eu vou te banhar, eu vou mudar a tua história, mas o amor do Senhor concernente a nós, ele é incrível. Isso me chama muita atenção referente aos meus filhos, do jeito que está, mas não tem problema. Então ali vem em cima e ali o cuidado, todo esse cuidado, isso para mim chama muita atenção. O ser amoroso. Uma coisa que me chama a atenção, se me permite, claro, foi quando os dois eram muito pequenos.
E ali eu olhava muito a mão da Yasmin e a mão do Davi, pequeno e vendo crescer. Cada dia que passa, os nossos filhos, principalmente quando eles são recém-nascidos, né? Tinha uma cadeirinha dessa de carro, a gente colocava em cima da mesa, e o Davi ali, a Yasmin, pequenininha, era uma bolinha de carne assim, bem pequenininha, e ali eu vendo o crescimento, o acompanhado desse crescimento. O quanto a diferença, imagine como o Senhor me vê. Aquele que me viu, como diz a palavra, os meus ossos sendo informe, mas incansavelmente com o seu amor, ele me olha crescer todos os dias. Errar, vacilar em algumas coisas, mas ele, com todo o amor do mundo, ele olha e fala, acompanhe o teu crescimento. E esse é o meu Deus que acompanha o meu crescimento até agora, até esse dia de hoje. Quando o Deus que me viu informe é o Deus que me está vendo aqui nesse podcast. Sim. Que está vendo o quanto se cresce, o quanto ainda não cresceu, o quanto que precisa maturar. E ainda precisa. E ele, incansavelmente, ele não tem receio e nem medo de mudar o seu filho. Isso para mim chama muita atenção em Deus. Muita. Muito, muito mesmo. Glória a Deus. Ai, gente, eu fico aqui segurando para não chorar, porque são coisas que fazem a gente refletir, né, pastora? Sim. Assim, e eu gosto muito de conversar sobre essas coisas, né, o que a gente sente, o que em relação a Deus, né, o nosso relacionamento, porque faz a gente refletir em coisas que são ordinárias na nossa vida. Todos os dias estão acontecendo, só que a gente não dá atenção. A gente só quer o extraordinário, né, o sobrenatural. E essas coisas, né, que do dia a dia faz a gente perceber, pequenos gestos, como você falou, faz a gente perceber a grandiosidade do amor de Deus, né? Eu creio que, principalmente nos dias atuais, e pelo pecado que cresce dia após dia, por se multiplicar a iniquidade, a Bíblia diz, né? O amor de muitos esfriaria. Natural, isso vai acontecer. Sim. Não adianta que a tendência é cada vez piorar. Mas se nós entendermos que existe um princípio que nos liga a Deus, que é esse contato de entrega e de amá-lo, tudo muda para a nossa vida. E aí a gente deixa de... muitas vezes, sem essa noção desse primeiro contato, a gente busca o extraordinário e acaba deixando o pequeno testemunho. Não é importante, mas um dia ele foi importante para você. Eu nunca me esqueço, eu era militar e a gente fazia campanhas, né, em casa, missionária Ana, e fazia campanhas. E um dia um sargento me deu um coturno. E eu sonhava, eu olhava o coturno no pé da rapaziada e falava, ai Deus, eu estava ali naquele início da fé, né? Porque a gente vai deixando isso. Por que a gente deixa isso? Por quê? Que a gente começa a se tornar morno. Não dá, não podemos. Não podemos ser mornos de jeito algum. É importante, nesse exato momento, que a gente veja Deus cumprindo o propósito do mesmo princípio. E aí o pequeno, né, a gente deixa de ser fiel naquelas pequenas coisas, pequenininha. Cara, que tampinha incrível. Aí eu já cresci um pouco. A garrafa. Nossa, se fosse a garrafa, mas aí ela tá feliz com a tampinha. Tu viu a irmã? Contou um testemunho da tampinha. Não é assim, é estar ligado nas pequenas coisas. Deus não vai começar, né? Eu escutei uma vez, ninguém nasce um monstro. Não dá pra você. Não, é as pequenas coisas. Primeiro passo é a entrega. É a entrega e valorização dessa entrega, do pouco que chegou. Tô feliz, está chegando. Tem o tempo da murmuração? Se você está vivendo esse tempo, preste bem atenção. Pare. Volte. Lembra-te, pois, de onde caíste. Volta. Não murmure mais. Agradeça a Deus em tudo que Ele tem feito. Minha esposa disse uma vez pra mim, cara, tu tá chatinho, hein, ultimamente.
Nossa, tá reclamando de tudo. Tudo de tudo. E a Kelly, meu amor, ela pega pesado. E aí ela falou, tá chatinho, hein? E aí o Senhor foi me ligando nas pequenas coisas, que automaticamente me levou às grandes coisas que Ele tem proporcionado para mim. Por quê? Essa é a pergunta. Por quê? Que nós esquecemos do primeiro contato e das pequenas coisas. O Tu primeiro tem eu uma teoria? choro. Por quê? Do porquê. A iniquidade. Eu penso que A iniquidade. cansa. Eu a acho gente que cansa, o peso, o pecado. isso. A iniquidade. A gente vai ficando muito grande. É por isso que eu falei aqui antes, o fake. Nós temos que tomar muito cuidado. Eu vou usar esse termo fake nessa coisa que nós temos que ser verdadeiros. Eu tenho o pastor Ricardo, como eu falei. Ele é um homem de confronto. E ontem ela até usou uma expressão que nós não olhamos mais. Nós nos encontramos, vivemos um sonho, tudo muda, mas daqui um pouco parece que a gente esquece de tudo. A gente para de olhar as pequenas coisas, começa a olhar as grandes. E já não olho mais no teu olho, começa a olhar além de você, começa a olhar além de Deus, sempre que eu sempre tenho que olhar para Deus. Sim. Ele é o princípio de todas as coisas. Eu preciso olhar para Ele, para que todas as coisas sejam concretizadas. Aí eu passo a olhar, eu olho o teu brinco. Aí eu olho o teu cabelo, mas eu não olho para quem eu tenho que olhar. E aí automaticamente o meu olhar vai se perdendo. E aí é onde vem os pesos. Por quê? Porque eu já passei para olhar adiante. Não, o princípio... Então a gente foca nas dificuldades também, né? Você não acha, assim? Sim, mais na dificuldade. Porque a gente olha mais o tamanho do problema do que o tamanho do Deus que a gente serve. E talvez por ele não estar resolvendo o problema como nós gostaríamos, ou no tempo que gostaríamos. Então isso também acho que vai esfriando, o povo vai... E na realidade, para agora, para já, para esse tempo, é a falta de fé. Sim. Todo mundo tem uma palavra base. Eu vou falar isso até ficar bem velhinho, não com cabelo branco. Cabelo branco não, porque eu vou raspar, eu não vou ter cabelo branco. Talvez a barba. E tem uma palavra que movimenta a minha vida. Entre as milhares que a Bíblia tem. Foi essa palavra que mudou, até hoje muda. A entrega. Entrega teu caminho ao Senhor. E confia. Eu lembro que você pregou isso. Isso. Eu sou muito repetitivo com essa palavra. Maravilhosa essa palavra. Muito repetitivo com essa palavra. Por quê? Se a gente for ver bem, começa o Salmo, não te indignes por causa dos maus feitores. Mas a gente faz tudo ao contrário. E se a gente entrega todas as coisas que vêm antes e as coisas que vêm depois, elas passam. Porque o Deus da entrega, o que eu vou confiar, vai fazer todas as coisas mudar. Sim. Mas aí muitas vezes eu foco em quê? Dificuldade, eu não entreguei, não vai. Não confio, não passo nem do primeiro propósito. E aí, tudo vai ficando muito mais difícil. Não é uma questão de ser triunfal, Aline. Não é. Sim. Eu sempre digo isso. Não é uma questão de ser triunfal. Porque se você perdeu, se você ganhar, e se você continuar acreditando em Deus, o ganho vai ser igual. Sim. Porque existe a pessoa que tem a oportunidade de ganhar, perder e desacreditar em Deus. Existe a pessoa que tem a oportunidade de ganhar, perder e mesmo assim continuar acreditando. Ela continua até o fim acreditando. Mas deu errado. Ok, não chegou até o fim. Não é sinal que até lá as coisas não mudem. E aí a pessoa desiste no meio do caminho. As dificuldades. Sim. E aí não dá, principalmente nos dias de hoje. Eu não vou... Vamos dar um exemplo? Posso? Sim, claro. Casamento. Criação de filhos. Sim. Sonhos. Maternidade. Paternidade. Não vai mudar, nunca vai mudar. O nunca já vem. O nunca já tá na nossa boca. Não dá, porque a gente não conhece. Perecemos por não conhecer o nosso Deus. Por falta da sabedoria de conhecer o nosso Deus.
Então o princípio é a entrega, é a busca, sem ser, você está falando isso porque você está aí no podcast. Não, é para amanhã essa palavra. Se algo der errado, não como uma profecia, mas se algo der errado, eu preciso continuar acreditando até o fim. Quem foi que disse? Será, pergunto eu, será que todos os dias da construção da arca, será que não teve um dia que não foi desfavorável? Cara, ninguém. Ele é um homem. Ninguém. Ninguém me ajuda, ninguém. Todo mundo dizendo ao contrário, me chacoteia. Será? Não. Mas aquele que... A voz que você ouve é a voz que te governa. Pastor Luciano disse isso uma vez para mim. E é isso. Você ouviu, entrega? Entrega. Você ouviu, confia? Confia. Demais ele tudo fará? Você ouviu? Por favor, escute o que Deus está falando. Se atentamente ouvires. Mas a gente não quer. A gente quer escutar que não vai dar certo. Ih, deu errado. Eu acho que é isso aí. É verdade, pastor. E falando sobre essas coisas de certo, de errado, como que surgiu o ministério pastoral na sua vida? Como que veio isso sobre ti? Hoje você tem a comunidade, né, de vocês que, assim, de 2 anos pra cá, em meio à pandemia, fez, né, assim... Foi. Eu tenho acompanhado, né, vocês estavam ali na Santos Dumont, Santos e Dumont. na Ézio, depois fomos para Santos Dumont. Sim. E agora Santos Dumont somos para Presidente Vargas. Sim, e assim, começou com uma igreja pequena, e já foi um pouquinho maior. Na realidade, agora... deixa eu só te contar rapidinho, Aline. Conta. Começou no prédio onde eu morava. Ah, sim, eu sabia. No prédio onde eu morava. Assim que nós houve a transição do local onde do ministério onde nós estávamos, para a nossa... Não havia pretensão. Onde é que tem que olhar para olhar dentro dos olhos das pessoas? Deixa eu me posicionar aqui, deixa eu arrumar aqui. Não havia pretensão de abrir uma igreja, não havia. Mas aí uma pastora olhou para mim, e pastora Valdice, e ela olhou para mim e ela disse: um culto. Faz um culto. Tem algumas pessoas que conhecem você. Faz um culto. E deixa eu parar aqui. Para eu chegar até aqui, tem algumas coisas na nossa vida que você me perguntou do pastoral, ok? Sim. Tem alguma coisa na nossa vida que foi construída. Uma coisa que o cristão não pode ser ingrato. Sim. Para mal ou bem, os irmãos de José ensinaram a ele uma lição. Eles ensinaram a ele uma lição. Só que nós, muitas vezes, me enterrou, mas se não for... Houve um propósito para que tudo aquilo acontecesse. Então, eu tô... Aqui, olha no olho das pessoas mesmo, né? Então, não havia pretensão e todas as pessoas que me auxiliaram até aqui, elas continuam sendo pessoas importantes para a minha vida. E eu aprendi com cada uma delas. E hoje eu falo que cada tijolinho ou pedra, que seja, cada grãozinho de areia foi plantado por pessoas. E aí é onde a gente entra num ambiente tão de crise que a gente detesta pessoas. A gente quer matar as pessoas. A gente quer acabar com as pessoas. E é um erro. Não sendo, entenda bem. Tá falando... Não é. Existe o tempo da cura. De alguém fez mal para você, existe um tempo da cura. O dardo, ele é inflamado sobre você. Dardo inflamado, ele veio. O Senhor tem o poder de tirar. Só que existe o tempo da cicatrização. Sim. Só que existem pessoas que não querem. É o coração. Existem pessoas que não querem deixar que se cure. E aí vive amargurada, detestando. Eu não. Eu entendi que amar faz a diferença.
Então todas as pessoas que passaram antes desse processo acontecer, para eu estar lá, foram muito pontuais para mim. Lembra quando eu falei antes do transformador de ambiente? Sim. Ele gerou algo em mim. Lembra quando eu falei do homem racional? Sim. Ele gerou algo em mim. E eu, inclusive, então, onde olha no olho das pessoas aqui, a imposição de mãos é algo muito fantástico, né? Sobre a imposição de mãos, lá no livro de Atos, quando iam levantar ali a escolha daqueles que eram chamados para um propósito, nós hoje invalidamos isso. A gente não quer, acho que não. Isso mudou. São convicção, uma convicção. Quando foi impetrado algo sobre a minha vida e eu sei de quem foi, sei quando foi e lembro do momento que foi. Ele colocou a mão aqui e disse: eu te abençoo, Deus, eu te abençoo, Senhor abençoa, essas palavras, porque eu sei que o Senhor tem para a vida do teu filho. E ele usou a seguinte palavra, sem ser orgulhoso, sem ser altivo, sem ser soberbo. Ele colocou assim a mão e disse, vocês estão me entendendo? Sim. Ele colocou a mão e disse assim, eu sei que aquilo que o Senhor tem para o teu filho é muito grande. E eu aprendi com essa pessoa que colocou a mão aqui, que eu não tinha aquilo. No meu contexto, nas minhas palavras, no meu vocabulário, na minha vida, não tinha aquilo. Porém, um homem de Deus, usado por Deus, derramou aquilo sobre a minha vida. Eu falei, eu quero, Senhor. E eu peguei aquilo. Não, entenda bem, olhando nos seus olhos, não é por causa do grande, não, esquece o grande. Mas é sobre aquilo que foi impetrado sobre a sua vida. Se você valorizar isso. Eu sou pastor, eu sou evangelista, foi impetrado isso sobre você. Alguém derramou sobre a sua cabeça, através de uma unção. Isso. Errado és tu, de estar onde está, de repente, longe daquilo que Deus te escolheu para ser. É forte. E aí você... E aí fui pra garagem. Pra garagem não, foi pro salão. E aí fizemos o culto no salão. E aí o primeiro culto do salão, rolou uma galera. E aí depois chegou alguém com violão. O violão pra mim, tem aqui o Kennedy, né? O violão pra mim, é que se eu soubesse que ele tivesse aqui, eu ia fazer o violão. Cara, você tem um negócio com musical, com né, o Senhor ali é muito fantástico para mim sobre isso. E ali tinha alguém que tocou, alguém que foi lá, impetrou, e aquilo começou a crescer. E foi crescendo. O Senhor, é aquela palavra de Atos 2 que movimenta a minha vida, né? Que é o Senhor que dá o crescimento em tudo. É o Senhor que dá o crescimento. Não é aquilo que eu visto. Não é aquilo que a fama. Não, fama não leva ninguém a lugar nenhum até agora e vai ser assim para sempre. Tudo é regido pelo Senhor. Eu, o Senhor, ele diz, faço. Eu, o Senhor, tiro. É ele que faz todas as coisas. E ali ele falou assim, foi aí algumas pessoas, poxa, a gente sabe que sempre tem alguém, sempre. Em todo lugar vai ter alguém para te motivar. Em todo lugar vai ter alguém para te desmotivar. Mas em todo lugar vai ter alguém para também te impulsionar. E isso faz a diferença. Se você souber ouvir, do mesmo equilíbrio que alguém fala sim para ti aqui, no mesmo equilíbrio, no mesmo tom, alguém vai dizer não aqui para você. Porém, existe uma voz que você ouve e te governa que pode falar, segue. E aí vai. E aí foi, ali do prédio, o zelador falou, olha, quero agradecer a Deus pela vida do Ricardo, síndico, que nós ficávamos ali uma vez por semana, e ali nessa uma vez por semana, ali onde a comunidade começou, a gente ficava ali no prédio, entrava todo mundo e assistia o culto, pessoal. E domingo não tem? Vamos fazer uma ceia. E aí a ceia, e aí começou, e aí foi quando
por que a gente não vai para algum lugar? E aí o zelador do prédio, onde eu morava ali no BNH, o Antônio, irmão Antônio, bênção de Deus, ele olhou para nós e falou assim, bom, a gente terminando ali, guardando as cadeiras do próprio prédio, né, onde tem o salão de festa, aquilo é nosso culto, uma vez por semana, toda quarta, e aí ele falou assim, bom, a gente tem até fevereiro. Na hora que ele falou até fevereiro, veio as impressões de Deus ao meu coração, eu falei amém. Né, junto com os demais irmãos meus, outra coisa, ninguém faz nada sozinho. Para nós estarmos aqui, cara, tem cara bonito aqui, tem outro ali, ninguém faz nada sozinho. Tenta tu aqui sentar aí. Eu vou ligar, não dá, e aí... Eu não sei nem mexer no programa. E aí foi quando ele falaram, não, vamos começar, vamos, foi fevereiro. Ele deu o sinal fevereiro, eu falei, bom, fevereiro, e aí tudo aconteceu, fevereiro, fomos para Ézio da Costa Gama, começamos ali com medo até os dias de hoje, porque não dá para fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. E a cada dia que se passa, o Senhor tem mostrado para mim dessa mesma forma, sem ser soberbo, sem ser altivo, sem ser orgulhoso. Não dá para fazer de qualquer jeito. Na realidade, fazer de qualquer jeito nos dias de hoje é bem fácil. Porém, só quem sustenta e dá o crescimento mantém em pé aquilo que ele começou. E hoje é só por Deus a comunidade. Caramba, é só ele. Porque dele, por ele, para ele, a comunidade existe. Então o crescimento, tudo isso foi acontecendo. Mudar de um lugar para o outro. Como o primeiro aluguel. Posso continuar? O primeiro aluguel. Olhando nos seus olhos de novo, eu preciso te dizer algo. Pare de desacreditar em Deus. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá para viver sem fé. Não dá. Se tem uma palavra que hoje é fé. Fé é para amar, fé é para entregar, fé é para ouvir. Você precisa. Porque se você não tiver fé para ouvir, não dá para colocar essa garrafa lá, tá bom? E aí você continua colocando a garrafa. O mundo fala que não é para você colocar a garrafa. Mas aí se você tem fé e fala assim, poxa, Deus eu vou acreditar no que esse povo está falando, contrário do que aconteceu comigo, do que eu estou vivendo. Não, na maioria das vezes é contrário. Contrário do que eu estou vivendo. Eu estou indo por um caminho errado. Então é com fé. E aí eu dei ouvidos. Estou usufruindo do benefício. Tem muita coisa para mudar, mas eu estou usufruindo desse benefício. E aí foi quando a gente alugou um espaço, não tinha Pix ainda, um irmão liga. Tínhamos um valor, não tinha. Até então tinha 120 reais por mês de um culto que a gente fazia semanalmente. E a pessoa ali, a cada festa no salão, era 100 reais. E o síndico usado, Ricardo, meu Deus, usado por Deus, ele falou, não, a gente faz isso aí, né, esse valor aí para vocês utilizarem, vocês deixam tudo arrumado, vocês usam 1 hora, 1h30 no máximo, né? Então ali vocês deixam tudo limpo, tinha os meninos que arrumavam cadeira, fazia tudo e nos auxiliavam, porque existem pessoas que entendem o que é servir, e quem entende o que é servir, vive em um nível diferente. Eu estou ali ajudando, beleza. Eu estou ali fazendo, legal. Eu estou ali servindo. Pode entender que esse cara está num nível diferente. E Deus nos trouxe pessoas assim, que nos amam, que nos cuidam de nós. E aí, primeiro aluguel, o menino ligou e falou assim, pastor, pastor, o senhor tem Pix? Primeiro, tinha dinheiro ainda para juntar, porque estava comprando as coisas para... O lugar era uma cozinha. Nós precisávamos adequar para que aquele lugar se tornasse uma igreja, pequena igreja. Sim. O primeiro processo, né, o segundo, né, da comunidade ali, agora como igreja totalmente, né. Eu preciso parar aqui. Antes de começar, eu procurei um contador. Ok? Não dá para começar nada de qualquer jeito, né, gente? Poxa. Tem que ter a VCB, tem que ter o cara lá que cuida do alvará. Tem que ter. Não dá. Contrato ser engenheiro. Não dá. Não contrato ser engenheiro. Não dá. Por quê? Porque fazer errar é simples.
Legal, vamos abrir aqui, fazer aqui. Pra quê? Pra que alguém venha e escandalize e fale que tudo tá errado? Não, pô. Aí um cara chato, porque Deus não... sozinho me ligou, contador. Não posso chamar de chato. Um cara muito exigente. Ele falou assim, tu vai começar? Vou te apoiar em tudo. E me apoiou. E aí fez tudo isso. Enquanto as coisas... Tudo bem? Enquanto as coisas da obra estavam acontecendo, as coisas administrativas também. Sim. Entendeu? Então tava ali acontecendo. Porque não dá pra fazer de qualquer jeito. Tava ali acontecendo. O cara tava lá cuidando do administrativo, assinando papel e fazendo essas coisas. Pastor Ricardo lá. Nós trabalhamos, graças a Deus. Graças a Deus nós temos a oportunidade. Então, CLT. Tem gente que não gosta. Puxa, tô glorificando a Deus. Glória a Deus, meu chefe. Isso é uma benção. Deus vai abrir uma porta. Tem que entender o momento certo e oportuno para não perecer. Sim. Eu tenho família. A galera tá lá, preciso levar o alimento. Então ali eu e o pastor Ricardo trabalhamos, amamos. O pastor Ricardo prega com a roupa do... Ele fala, pô, negão, não me beija, eu tô cheirando a enxofre. Pô, ele trabalha no TGG. Sim. Né? Ele trabalha com produto, ele chega, cara, ele põe a camisa polo dele, prega, manda ver, fala de Jesus. Então assim, tudo isso acontecendo. Aí ele liga, esse irmão liga e fala assim, pastor, eu não sei como é que é a tal Pix, né? Que eu queria... né, dar uma oferta aí. Eu falei, amém, passa o Pix pra mim. Eu passei o Pix. Aí, a Kelly liga para nós. Já tinha um grupinho, né, do nosso pessoal. Liga e fala assim, gente, vocês nem sabem o que aconteceu. Acabamos de receber uma oferta exatamente do primeiro aluguel. Meu Deus. Eu falei assim, obrigado, Deus. Eu sei onde eu estava, no lugar que eu estava e o que eu estava fazendo. Estava no meu trabalho. E ali eu glorifiquei a Deus por aquilo que Ele está fazendo. Sim. Porque desde a antiguidade nunca se viu e nem se ouviu um Deus além do nosso Deus, que trabalha, é presente. Eu uso essa expressão. Você que de repente, né, não entender assim, eu uso essa expressão dessa forma. É agora que Ele está trabalhando, nesse exato momento. Deus está trabalhando. Eu acredito tanto nele que Ele está trabalhando. Que trabalha por aquele que nele espera. Então, se você está esperando em Deus, é presente, é futuro, é agora. Ele está fazendo nesse exato momento. E aí as coisas começaram a acontecer e estão acontecendo. E é uma bênção. Chega uma porta... Chega um link com algo que a gente não ia conseguir comprar. E a gente agora tem a oportunidade de comprar, vai e compra. Porque fazer as coisas de qualquer jeito é muito fácil. Então, eu Aline, irmãos, nós temos... eu estou terminando já, tá? Você diz pra mim que essa mesa é minha. Vem, participa da mesa, legal. Tudo aqui, hein? Aí quando eu vou, você fala, não, aqui não. Então isso aqui não diz respeito a mim. Uhum. Então, quando nós estamos agora gerindo todas as nossas coisas e entendendo que nada é nosso, que pertence àquelas pessoas. Pertence àquelas pessoas. Eu consigo abrir a geladeira de forma diferente. Consigo levantar a caneca. Não, você não pode levantar a caneca. Você levantou. Aqui você não pode, isso não é. Deve ter exceção. Não. Nesse ambiente não é. Vamos lá, eu posso ver o que tem aqui dentro? Não, então aqui. Quem vê só o que tem aqui dentro? Não, claro que pode ver. Eu não vou saber explicar, porque eu não mexo com dinheiro. Eu sou pastor e não mexo com dinheiro. Como é que é lá sobre mim? Não sei. Eu não sei. Tem lá o que manda, né? Que tem, a gente presta conta, mas quanto tem, o que dá pra fazer, eu não sei. Juliana. Juliana. E aí eu vou até ela e falo assim, Ju, dá pra fazer isso? Racional, mano. Racional. Ela fala, não dá. Ela me chama de negão. Negão, não tem problema nenhum nisso. Por quê? Não tem.
É porque, não, tem senhor, doutor, pastor, anexo, para poder, não, poxa. A gente precisa entender quem nós somos, Sim. aonde nós estamos e para onde a gente vai. Eu acho que nós que somos maduros, a gente entende o que é respeito, o que não é, entende o que é intimidade, o que não é. Negão, não dá. Quando ela fala, dá, negão, dá, eu tenho fé, eu dar comigo deve ser legal. Minha esposa que eu diga, querida Kelly. Então, assim, dá pra fazer, dá. Aí eu falo pra pessoa, eu não vou saber te explicar, mas vem cá, tem ela que explica aqui o que tá acontecendo. Qual é o problema? Então, muitas vezes, é por isso que a gente vê muita coisa. Porque a gente começa a esconder. Então, e não dá. Eu digo isso hoje porque eu não quero tocar nisso. Se é que vocês me entendem aonde nós estamos chegando. Eu acho que você é pastora, eu cuido disso, eu cuido daquilo. E a comunidade tem sido esse lugar. Nós temos procurado fazer da melhor maneira possível. E com a maior transparência possível. Nós fizemos ontem o nosso primeiro culto de ensino bíblico. Depois de 3 anos de lutas, para não poder, porque o pastor Ricardo, eu atribuo até, eu não tenho problema também de atribuir. Pô, mas tu fala das pessoas, mano, não fui eu que fiz, mano. Não fui eu que fiz. Cara, esse é o meu lugar. Eu preciso entender qual é o meu lugar. Quem fez? Cara, o Kennedy tocou demais, né? Nós tocamos. O cara que tocou demais, foi ele. E eu atribuo honra a quem tem honra. Sim. Né? A quem temor, quem tributa, a quem imposto. E a quem honra. Por que não te honrar? Cara, ele lutou comigo. Não, precisamos. Não, vamos fazer para um grupo de pessoas. Não! Que ele me olha no olho, briga comigo, briga comigo, porque eu preciso. Sim. Se a gente não tem ninguém para nos confrontar, fica muito tranquilo. Vamos fazer assim. Claro, só você que faz. Entendeu? Aí fica fácil. Aí não, ele, não, pô, tá errado. Ele tá errado. E me leva para sair comigo, e aí, caderninho, isso aqui, ó. Tem. Cheio de defeitos, gente. Escreve lá, tá vendo isso aqui, ó? Eu vou conseguir concluir tudo isso aqui. Aí ele fala, eu falo, amém. Aí vai. Bate. Qual o problema nisso? E aí nós somos afiados. Provérbios 17. Somos afiados. O ferro afia o ferro. Assim como um companheiro, assim como um amigo, e precisa. Sim. Não quero ser lixado, beleza. Fica sozinho. E aí é mais tranquilo. Por quê? Minha mulher, cara, arredonda essas pontas aqui bem direitinho. E caramba, ela não tem uma lima. Kelly não tem uma lima, ela tem uma grosna. Ela chega para crescimento. Então, e assim tem sido. Tem sido fantástico. E ontem nós tivemos tinha muita gente. Glória a Deus. Muita gente. Né? Claro que não é um culto, mas tinha muita gente. Por quê? Existe uma sede. Sim. Enquanto alguns estão lutando para fazer determinadas coisas que não edificam. Aline, deixa eu te explicar uma coisa para que todo mundo já veja, entenda bem. Não é uma merchan daquilo que nós estamos falando sobre comunidade. Não. Nunca foi sobre nós, é tudo sobre Ele. É sobre um Deus que quer nos ensinar a abrir os nossos olhos para que quando aquele grande dia chegar, nós estejamos prontos. Simples assim. Mas, se nós não quisermos dar ouvidos, se tivessem dado os ouvidos. Sou eu, o Senhor teu Deus, o teu Redentor, Isaías 48:17, que te ensina o que é útil. Deus me ensina o que é útil. Te guia pelo caminho que você deve andar. Me guia. Mas eu preciso dar ouvido. E não é por uma questão de merchan, que não é, não. Nós estamos procurando. Enquanto a gente pode. Entender que tem algo, tem um caminho. Tá tudo pronto. Não tem que inventar nada. Sim. Tá aqui, tá pronto. Desculpa, eu acho que... Tá? É a comunidade, estamos caminhando assim.
E fazer discípulos. Já estão aqui no 4º ano, 3º ano? Vamos pro 4º ano agora. 4º ano. E fazer discípulos, isso Alessandro Vilas Boas e Daniel Lara. É um comercial dos caras aqui, é difícil, gente, né? Peraí, pô. Um monte de gente que fala um monte de coisa. Nem precisamos entender algumas coisas que Deus está falando. Porque Deus usa pessoas. Sim. E aí você precisa estar atento do que essas pessoas estão te falando. Sim. Da maneira que elas estão falando. Estão te levando a esse propósito? Vive. Não estão te levando, como diz o varão, vigia. Entendeu? Vigia. Então não, ele falou discípulos para Cristo, né? Pastor Alex, Pastor Ricardo, é para Cristo. Sim. Abrir os olhos para Cristo, para que o colírio, né? A gente possa ver Deus em tudo. É em tudo. Glória Porque tem uma vida ali depois, paralela. Tem um Alex que não é pastor. Ok ou não ok? Tem aí. Tá forte o negócio. Vira tempo. Não dá. Tem um cara que não é... Trabalha. Que tem os seus defeitos, mas nós precisamos entender que o propósito é aquele ali. É muito, muito conflito hoje em dia. E se nós não... Vamos falar de identidade. Deixa eu ver se eu tenho um papel aqui. Se nós não entendermos o que é... Eu tenho... Aqui achei. Deus é bom. Obrigado, Espírito Santo. Deus me deu. É a minha identidade. Ele está me formando. Filho da desobediência. Aí, ó. As coisas velhas passaram. Isso tudo se faz novo. Pede. Tem uma identidade para ti. Se você coloca ela aqui dentro e não vive, ou se você deixa ela, não vai servir para nada. Quando tu menos esperar essa identidade, tu não vai conseguir colocar em prática a identidade que Deus te deu, tu vai continuar andando com a tua identidade velha. Quando Deus fala, as coisas velhas se passaram, passaporte novo, tudo mudando, de dentro para fora, tudo muda. Então a gente precisa entender que essa identidade muda quando eu entendo que eu era. Eu não sou mais. Sim. Agora, o que vai fazer, cara, eu não sei o que eu sou. Agora eu sou o que Cristo quer que eu seja. Essa é a dificuldade das pessoas de viverem as suas novas identidades. Porque quer um pacote pronto, né? Eu vou deixar de ser quem eu era, mas eu vou ser quem? Qual é o próximo? Calma, só ser. Então, deixa o velho pra trás e vive o novo. Ele falou da moça, né? Não vou falar o nome da moça, de repente, pra casar. Que, né? Que ele falou o lance do... Ela escolheu esperar, ela tem que ser a... Mas é isso. É isso. Quem decide viver o propósito, quem decide esperar, né? Você que é jovem. Ou você que já é avançado de idade. Que Deus falou para você aguardar que o que é seu está pronto, apenas permaneça. Espere. Esperei com paciência no Senhor. Que lindo, que lindo. E aí o Senhor cumpre o propósito, espera, faz, vive a identidade que Deus te deu. Aí eu pegar o gancho, a pessoa não quer esperar. Ela quer fazer o quê? Pronto. Eu prefiro pegar já, tá pronto ali. Recebi uma oportunidade, tá pronto ali. Eu vou, pego. O que é hoje? Tá tudo pronto. O esboço tá pronto. A temática está pronta. A sistemática está pronta. A homilia está pronta. A palavra está pronta. Está pronto, tudo pronto, que até a palavra de efeito que você vai falar, ela está pronta. Sendo que você está diante de um Deus que cria. Mas o que é mais fácil? Perder o meu lazer ao invés de buscar nele que cria? Ou não perder o meu lazer e falar, tá pronto, eu vejo alguma coisa que se encaixa e é legal. Não. E aí, tudo está indo muito por água abaixo. Muito. O namoro que não dá certo. Porque tá pronto. Não. Espere em Deus. Procura em Deus. Cava. Aguarda. Porque tem coisas que você vai cavando e vai encontrando em Deus. Busca. Buscar-me-eis. Mas você não vai ficar sem encontrar. E me achareis.
Serei, essa parte que mais me encanta. Serei achado de vós. Cara, e aí quando tu encontra, tu fala isso. É aquilo que alguns têm, né? Hernandes Dias Lopes, que eu gosto de ouvir. Luciano Subirá, que eu gosto de ouvir. Paulo Júnior, eu gosto de ouvir. E aí, entre outros, que eu vejo que estão ali, ó. Não muda. Por que não mudaram? Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Aleluia. Gente, estamos indo para o final. Esse bate-papo aqui ficaríamos muitas Amém. horas. Glória a Deus. Muitas horas. Mas o YouTube, né? Pra gente trabalhar ali num padrão, né? E a gente vai ter outros episódios. A gente vai te trazer aqui em outros episódios pra gente continuar. Tem certeza? Claro. É uma bênção. É sempre muito edificante. Te ouvir falar de Deus. É sempre uma bênção. E a gente sempre encerra aqui com o nosso Melhor de 12, onde nós vamos fazer 12 perguntas diretas. E é toma lá da cá. Eu vou falar, você vai falar a primeira coisa que aparecer na sua cabeça. Amém. Tá bom? Você tá preparada? Eu tô. Amém. Não, na realidade, eu tô muito nervoso. Vamos lá, pergunta número 1. Um versículo. Entrega teu caminho ao Senhor e confia. Confia. Vou dizer 3 vezes confia. Confia. Demais, Ele tudo fará. Tem outro, você quer? Pode falar. Tem outro. O Senhor, o nosso Redentor, nos ensina o que é útil. Entendeu? E nos guia pelos caminhos que devemos andar. Glória a Deus. Um texto, um texto bíblico, né, uma história, alguma passagem ali que te marcou. Que me marcou? Ou que você gostaria de compartilhar com a gente. O que me marcou, eu tenho um quadro em casa. E o Senhor vai preparar, né? Outros. Mas eu tenho um quadro em casa que mostra Daniel na cova dos leões. Ele tá olhando para cima e mostra Daniel. A história de Daniel, para mim, ela é muito forte, porque tanto na cova, né, eu acho que é Daniel 6, na cova dos leões, quando ele vai interpretar o texto, onde, se eu não me engano, o rei Daniel, tá ali no Daniel 5, acho que é o verso 23, depois você medita ali que Deus pergunta assim: és tu ainda o mesmo? És tu aquele Daniel? Porque ele tinha profanado o templo, tinha feito uma festa, e ali veio a mensagem na parede, e ele ficou atônito. E aí quem interpretaria o sonho? Peraí, alguém que lá atrás, exilado da Babilônia, viveu o que viveu, manteve-se íntegro. A pergunta é, eu amo essa pergunta, és tu ainda o mesmo? Esse texto para mim marca. Vou até procurar. Isso, és tu, Daniel, eu sei que é mais pra frente, 5, porque isso, tá ali, primeiro ele pergunta, vem a fornalha. Isso, e ali tá ali, mas tá, se eu não me engano é 5:23, tá por ali no capítulo de número 5, e pergunta, és tu ainda o mesmo? Cara, para mim isso grita. Por quê? Porque o tempo se passa, e aquilo que foi atribuído a nós lá atrás, nós acabamos deixando por aquilo que está em volta de nós. Sim. Imagine o que esse homem não vivia. Ele já era um oficial. Foi lembrado, porém manteve-se íntegro. Glória a Deus. Uma frase. A voz que você ouve é a voz que te governa. Se eu ouço a voz de Deus, uau, vai. Agora, se eu ouço a voz do inimigo da minha alma, ele me leva para um vale de sombra
e morte, porém sem volta. Meu Deus, forte mesmo. Um medo. O medo de... Esse é real, muito real. De proferir. Porque todas as pessoas que falam bem, lidam bem, que eu vou dizer nós, ministrarmos e não vivermos. Uau, isso pra mim é um medo. Chegar a um ponto que você não tá vivendo. Não, e outra, nós estamos rodeados. E ali meu filho, e ali minha esposa, que é ela, que somos normais. Ela não é a Santa Kelly e nem eu sou o Santo Alex, de não viver o que o Senhor me chamou para viver em casa. Glória a Deus. Aqui a gente sempre pede uma referência de um livro. Um livro. Hoje eu estou lendo O Pastor Impostor. Depois, o autor dele, eu estou lendo esse livro, tem me feito muito bem. É um confronto de um pastor que perdeu tudo. E encontra no Senhor o propósito e o caminho para a volta. E um livro incrível. Augusto Cury. De repente, mas Augusto Cury! Tem Timothy Keller também, que para mim falou muito. É muito importante. Eu acho que todo cristão no âmbito que trabalha, Fé e Trabalho, do Timothy Keller também é muito bom. Fé e Trabalho, ele é incrível. Heróis da Fé. Por favor, se você não leu, corra para ler, ele é incrível. Já é a segunda pessoa que indica pra gente. Corra. E nunca desista dos seus sonhos, Augusto Cury. Porque ele encandeceu os meus olhos. E para nunca desistir dos sonhos de Deus. Por falar em sonho, um sonho. Um sonho? Eu tenho vários, eu sou tão maluco. Tirando aquele que a gente já conversou aqui em off, um pessoal seu. Pessoal meu, eu acho que ainda não aconteceu, mas assim, única e exclusivamente. Eu acho que tem a galera que atuar mais em faculdade, esse é meu sonho, em área assim acadêmica, ser, sim, em ser, cara, um anunciador das boas novas em todo e qualquer ambiente e para todas as pessoas. Esse sim, para todas. Glória a Deus. Entendeu? Ser gente que sabe lidar com todo tipo de gente. Isso para mim é incrível, incrível. Uma palavra. Uma palavra, Deus. Um lugar. Aqui, hoje, que eu fé, irmão. Fé. Tem um lugar no sul do nosso país que é incrível. Você que não conhece o sul, por favor. O norte, nordeste, tudo. Mas tem um lugar que eu conheço. Arroio do Silva. Existe um lugar, uma praia, que quando eu corria, eu fui em umas férias e neste lugar, a praia imensa, eu tive a oportunidade de correr. E ao olhar para os lados, um lado havia mar e outro lado dunas. E ali eu também tive um encontro com Deus. Esse é o lugar que eu volto e nós tivemos a oportunidade de ir no final. Quase que nós entramos num hotel que tem muito bacana lá, Morro dos Conventos. Conheço esse lugar. É um lugar muito bom. Esse lugar, Brasil, é um lugar muito bom. Eu gosto dele. Uma canção. Uma canção que um dia eu estava numa... Porque tem que ter uma história, né? Sim. Eu estava no Forte dos Andradas e eu estava numa daquelas churrasqueiras, eu era militar e eu estava embevecido ainda da noitada. Não era cristão. E uma das únicas funcionárias do exército, nossa querida irmã Lindomar, me chamou para participar de um culto.
na churrasqueira, e o pastor Marcos. E aí, ao chegar lá, eles cantaram: Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra ele há algo importante. Tá bom? Tá aqui. Tá bom. Por isso levante e cante. Nunca mais saiu de dentro da minha alma. Essa música é linda. Uma pessoa, cara, a minha esposa. Cara, ela é incrível. Ela é incrível. Ela me desestabiliza. Mas ela me leva a um lugar incrível, que onde hoje eu sou o que sou, por causa de Deus, lógico, mas aquela que tá do meu lado, que faz parte, que entende o chatão que eu sou. Um testemunho que você já ouviu ou você viveu? O que eu vi e que eu vivi, o que eu vi foi um pastor. Eu acho isso incrível em Deus. Que eu vi, tá bom? Vamos começar primeiro que eu vi. E o pastor, ele na apresentação, 7 segundos eu contava: Aline, aí nós éramos fé, né? Novo convertido, eu e o Ricardo, inclusive. A gente achava que ele olhava na mão. Era incrível, esse cara tá olhando as coisas na mão, cara, que isso? E aí ele começou a contar a história pra uma moça. Ele foi na outra pessoa e voltou pra moça. Quando ele voltou pra moça, a moça segurou, né? Que a pessoa durona quando chega na igreja, dura, né? Dura cerviz assim, aquele dura. Ela segurou, ele contou a história de uma boneca. Sabe uma boneca que foi abandonada pela aquela que recebeu a boneca? E depois essa boneca é jogada de um lado pro outro. E ela durona. E aí quando ele terminou, você entendeu? Aí ela parada assim. E aí foi quando a moça que estava do lado levantou e falou assim: entendi, é tudo isso que está acontecendo mesmo. Isso pra mim foi demais. Ou seja, ele contou a história daquela que estava com seu coração extremamente endurecido. E um testemunho para edificar a sua fé, que a palavra é uma semente. Estávamos nós, há muitos anos atrás, já tem algum tempo isso, a gente gostava, já não gosta mais, que agora a madrugada tudo pertence ao Senhor, chega em casa, vai comer e vai dormir, não faça isso, é ruim, né? E aí a gente passou no McDonald's, passava na noite, né? E eu sempre tive, eu carrego isso comigo, eu tenho uma palavra para você. Então eu entreguei a palavra para uma pessoa que estava no caixa do McDonald's, madrugada. Você entreguei, inclusive, o Salmo 37, e ali ministrei ali, e ali saí, passou-se o tempo. Estou lá eu na Vila Áurea ministrando a palavra, pregando o Salmo 37. E uma pessoa se levanta e vai aceitar Jesus. E aí no final, quando acabou, ela veio e falou assim: eu ouvi essa palavra de você, eu estava em tal lugar, e hoje eu recebi essa palavra de você aqui e eu entreguei minha vida para Jesus. A mesma palavra. Aleluia. O Senhor incrível. Esse foi um Deus de testemunho coincidências. muito. E para nós terminarmos, pastor, uma mensagem. A mensagem ela é clara. Entrega o teu caminho ao Senhor. Pô, mas só tem essa palavra? Só. Porque sem Deus, diz a palavra lá no livro de João, você não pode fazer absolutamente nada. Nada. Você não pode caminhar, você não pode viver, você não pode sonhar. E os dias são maus e Jesus está voltando. Por favor, aproxime-se de Deus. Seja ensinado. Deixe com que Deus fale, que o Senhor avive em ti a obra no meio dos anos, como disse Abacuque, volte, mas não abandone de forma alguma o Deus que te chamou pelo teu nome, porque Ele te chama pelo teu nome. Glória a Deus. E assim nós encerramos o episódio 8 do ID Podcast.
Amém. E eu creio que Deus falou muito com você, eu creio que Deus tocou no seu coração, está trabalhando, porque toda palavra que é lançada, toda semente que é lançada em terra fértil, ela vai prosperar, né? Ela vai frutificar. E esse é o desejo do nosso coração, que toda palavra lançada aqui, ela caia no coração fértil, preparado ali para florescer em Cristo. Amém? E como nós fazemos sempre, nós queremos orar por você, que está assistindo esse episódio nesse momento, e que foi tocado pela palavra de Deus, pelo testemunho do pastor, por tudo aquilo que o Senhor incumbiu ele de ministrar sobre as nossas vidas neste episódio, nesta noite, nessa manhã, nessa tarde, o horário que você estiver assistindo. E nós queremos orar por você, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos e fazer uma breve oração neste momento. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Sim, porque Deus. a tua palavra, ela foi lançada, ela foi ministrada. Nós queremos, Senhor, apresentar os corações e os ouvidos também daqueles que escutaram isso, Sim. Senhor. Escutaram tudo que foi ministrado aqui, Senhor. Como o Senhor falou aqui, se ouvirdes atentamente Amém, Jesus. a voz do Senhor. Por favor. Então, que os nossos ouvidos, Senhor, estejam atentos para aquilo que foi ministrado sobre nós. Que haja, Senhor, uma restauração na vida de todos que estão assistindo. Que eles possam encontrar a sua verdadeira identidade e descartar, Senhor, assim como é falado aquilo que foi lançado no mar do esquecimento. Quem somos nós para irmos lá mergulhar neste mar e trazer à tona aquilo que o Senhor já lançou fora? Então, que nós possamos esquecer da nossa velha identidade Amém. e possamos viver tudo novo Tudo que o novo, Senhor Pai, tem em para nome de nós. Jesus, Pai. Que nós possamos, ó Senhor, aprender também a esperar com paciência, a permanecer firmes, né? Como está sendo aqui falado para nós. Então, Senhor, que este episódio invada os corações das pessoas, Em as nome de casas. Jesus. E que, Senhor, haja frutos e frutos de excelência. Em nome de Jesus, É o que nós sempre oramos, pedimos. Se alguém, Senhor, que está afastado dos teus caminhos, está ouvindo Em esta nome de mensagem Jesus, agora, por favor. que ele possa, Senhor, se reconciliar Em contigo nome de Jesus, e possa por voltar ao caminho da salvação, Em ao nome de caminho Jesus, qual o por Senhor favor. preparou para nós. De Se nós, alguém, teus Senhor filhos. Jesus, pensando em desistir, fortaleça agora, Pai. Fortalece. Dê forças ao Em cansado, nome Senhor. de Levanta Jesus. o que está caído. Dê ânimo, Senhor, ao que está Em nome de abatido. Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo que todos os frutos que Em nome vão, de Jesus. Senhor Jesus, sair deste episódio, deste Em projeto, nome de desse Jesus, ministério. Muito obrigado, Senhor, Muito obrigado. pela equipe que está aqui hoje, que o Obrigado Senhor pelos possa teus abençoar filhos, Pai, em nome de não Jesus. 7 vezes mais, mas 70 vezes 7, 100 vezes mais, Em Senhor, nome 1000 de vezes Jesus. mais, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E você que ficou até agora conosco, não se esqueça de se inscrever no Amém. nosso canal. Não se esqueça de comentar aqui embaixo tudo aquilo que o Senhor falou contigo, tudo aquilo que você foi ministrado. Não se esqueça de curtir e compartilhar, porque talvez uma pessoa não conhece, né, esse ministério e está precisando dessa palavra. Então não esquece de compartilhar com seus amigos, tá bom? E ative as notificações para que todas as vezes que tiver novos conteúdos você possa ser notificado e estar sempre ali atualizado, tá bom? Foi um prazer poder estar na sua vida, na sua casa, poder estar ministrando sobre a sua vida, sobre a sua casa. Pastor, foi um prazer receber. Amém. Eu Um sou beijo para as grato a Deus. meninas Amém. que ficaram. Amém. Glória Mas a Deus. ela vem, eu vou trazer Kelly aqui, Traz, vai ser incrível. que acredito que ela tem muita coisa também para Uau, compartilhar então, com a amém. gente. Amém. Glória a Deus. Né? Mas muito obrigado por vir. Amém, uma honra. Volte sempre, Amém. a casa é sua, fique à vontade. Grato demais. Né? Como eu falei, né, para você mais cedo, e eu e o Lucas, nós amamos você, a sua casa, Amém. honramos aquilo Glória que a Deus. vocês carregam. Amém. Então fique à vontade, a casa é Amém. sua, Glória tá a bom? Deus. Gente, foi um prazer ter você aqui. Até o próximo episódio do ID Podcast. Um beijo no coração de vocês e tchau, tchau, gente.